Boa noite. Declaro aberta 12ª sessão ordinária do ano 2026. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Provérbios 23, versículo 9. Não perca tempo falando aos ouvidos de um tolo, porque ele vai desprezar a sabedoria das suas palavras. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Boa noite a todos. Ofício número 265/2026, Anhembi, 18 de junho de 2026. Ao excelentíssimo senhor Rogério Ângelo Winkler, presidente da Câmara Municipal de Anhembi, assunto: resposta ao requerimento número 40/2026. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento número 40/2026, que solicita informações acerca da execução das emendas impositivas referentes ao exercício financeiro de 2026. Encaminhamos os esclarecimentos abaixo. Primeiro, quanto às emendas que já tiveram sua execução iniciada, informamos que os respectivos processos encontram-se em tramitação junto aos setores competentes, observadas as etapas administrativas, orçamentárias e legais necessárias para a sua efetiva implementação. Os percentuais executados, fase de execução e valores empenhados, liquidados e pagos constam dos relatórios anexos. Segundo, em relação às emendas ainda não executadas, esclarecemos que algumas encontram-se em fase de planejamento, elaboração de termos de referência, pesquisas de preços, formalização do processo de contratação ou demais procedimentos preparatórios exigidos pela legislação vigente, especialmente pela Lei Federal nº 14.133/2021. Terceiro, o cronograma de execução das emendas pendentes está sendo acompanhado pelas secretarias responsáveis e será cumprido dentro do exercício financeiro, observadas as disponibilidades orçamentárias financeiras e os trâmites administrativos necessários. Quarto, até o presente momento não foram identificados impedimentos insanáveis de ordem técnica, financeira ou administrativa que inviabilizem a execução das emendas aprovadas. Eventuais adequações ou ajustes necessários estão sendo tratados pelos setores competentes, visando assegurar a correta aplicação dos recursos públicos. Quinto, os documentos pertinentes à execução orçamentária das referidas emendas encontram-se disponíveis nos processos administrativos correspondentes, podendo ser consultados conforme a legislação aplicável, sendo encaminhadas em anexo às informações e documentos pertinentes já disponíveis. Reiteremos o compromisso dessa administração com a transparência, a legalidade e a correta execução dos recursos públicos, sendo que havia, para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Jairo de Góes, prefeito municipal. Está abrindo isso aqui? Abriu. Anhembi, 19 de junho de 2026, ofício número 266/2026. Assunto: resposta ao requerimento número 41/2026.
Excelentíssimo senhor presidente, com os cordiais cumprimentos cabíveis em atenção ao requerimento número 41/2026, de autoria do nobre vereador Douglas Oliveira Fernandes Jorge, que solicita informações acerca de veículos locados pela Prefeitura Municipal de Embi. Informamos que a documentação pertinente acompanha este ofício. Esperando ter atendido a solicitação, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jairo de Góes, prefeito municipal. Anhembi, 1º de julho de 2026, ofício número 283/2026. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos cabíveis em atenção ao requerimento número 42/2026, de autoria da nobre vereadora Daniela Aparecida Tesoto Viesel, informamos que, após contato com o controle interno municipal, recebemos as informações solicitadas, as quais encaminhamos anexo para apreciação. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jairo de Góes, prefeito municipal. Anhembi, 1º de julho de 2026, ofício número 288/2026, assunto: complementação ao ofício número 276/2026, projeto de lei complementar número 07/2026. Senhor presidente, em complemento ao ofício número 276/2026, que trata do projeto de lei complementar número 07/2026, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e de funções gratificadas no quadro de pessoal do município de Embi, extingue cargos em comissão, correlatos e dá outras providências. Solicito a Vossa Excelência que sejam adotadas as providências regimentais cabíveis para conferir celeridade à apreciação da proposição, promovendo sua inclusão na pauta da primeira sessão possível. Caso necessário, requer-se ainda a convocação de sessão extraordinária para apreciação da matéria, observadas as disposições do regimento interno dessa Casa Legislativa. A pronta deliberação do projeto de lei complementar é de fundamental importância para viabilizar a implementação das medidas propostas, garantindo a continuidade e a eficiência da administração pública municipal. Colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Jairo de Góes, prefeito municipal. Anhembi, 1º de julho de 2026, ofício número 286/2026. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei municipal número 22/2026, que dispõe sobre a proibição de queimadas urbanas, estabelece a obrigatoriedade de limpeza e manutenção de terrenos particulares, institui o correspondente processo administrativo sancionador no âmbito do município de Embi e dá outras providências. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jairo de Góes, prefeito municipal. Projeto de lei municipal número 22/2026, de 1º de julho de 2026, dispõe sobre a proibição de queimadas urbanas, estabelece a obrigatoriedade de limpeza e manutenção de terrenos particulares, institui o correspondente processo administrativo sancionador no âmbito do município de Embi e dá outras providências.
Anhembi, 2 de julho de 2026, ofício número 290/2026. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei municipal número 23/2026, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente para reforço de dotações orçamentárias e da outras providências. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 23/2026, de 2 de junho de 2026. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente para reforço de dotações orçamentárias e da outras providências. Anhembi, 26 de junho de 2026, ofício número 276/2026. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei complementar número 07/2026, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e de função gratificadas no quadro de pessoal do município de Anhembi, extingue cargos em comissão correlatos e da outras providências. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 07/2026, de 26 de junho de 2026, dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e de funções gratificadas no quadro de pessoal do município de Anhembi, extingue cargos em comissão, correlatos e da outras providências. Anhembi, 2 de julho de 2026, ofício número 289/2026. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei complementar número 08/2026, que altera o artigo 2º da Lei 1.219, de 9 de março de 1992, para alterar a carga horária de 20 horas semanais para 24 horas semanais. Sem mais, para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 08/2026, de 2 de julho de 2026. Altera o artigo 2º da Lei 1.219, de 9 de março de 1992, para alterar a carga horária de 20 horas semanais para 24 horas semanais. Encerramos a matéria do Executivo, presidente. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Legislativo. Indicação número 118/2026. Autor, vereador Marcelo Massaúde Kanatomi, Marcelo Japonês. Indico, nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jairo de Góes, que determine ao setor competente da Prefeitura Municipal a realização de limpeza e manutenção das canaletas localizadas ao lado do posto de saúde do distrito de Piramboia. Justificativo. A presente indicação tem por objetivo atender à solicitação de moradores e usuários da unidade de saúde, tendo em vista que as canaletas existentes ao lado do posto de saúde do distrito de Piramboia encontram-se com acúmulo de sujeira, vegetação e resíduos diversos, prejudicando o adequado escoamento das águas pluviais. Anhembi, 30 de junho de 2026. Marcelo Massaúde Kanatomi, vereador. Indicação número 119/2026. Vereador, autor, Marcelo Massaúde Kanatomi, Marcelo Japonês. Indico ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jairo de Góes, nos termos regimentais,
que determine ao setor competente da Prefeitura Municipal a retirada das sarjetas de concreto que foram substituídas durante obras de manutenção e que atualmente se encontram amontoadas ao lado do muro localizado em frente ao cemitério do distrito de Piramboia. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade solicitar a remoção das antigas sarjetas de concreto que permanecem depositadas ao lado do muro em frente ao cemitério do distrito de Piramboia. A permanência desse material no local causa aspecto de abandono, prejudica a estética urbana e pode representar riscos à segurança de pedestres e moradores que transitam pela região. Anhembi, 30 de junho de 2026. Marcelo Canatome, vereador. Indicação número 120/2026. Vereadora autora Daniela Aparecida Tesoto Viesel. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal Jair de Góes e ao departamento competente a realização de serviços de recuperação da pavimentação asfáltica na rua Prudente de Moraes, nas proximidades do número 1162, no bairro Jardim Cruzeiro. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo solicitar o conserto da malha asfáltica no referido trecho, que se encontra bastante deteriorada, conforme demonstrado na foto anexa. O estado atual da via compromete a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, aumentando o risco de acidentes, além de causar danos aos veículos que por ela transitam diariamente. A situação também dificulta a mobilidade urbana e gera transtornos aos moradores e demais usuários da via. Plenário Guilherme Terni, 1º de julho de 2026. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Indicação número 121/2026. Vereadora autora Alfaia de Lima Nascimento Pecorari. Assunto: solicita a adoção de medidas para garantir maior agilidade na realização de exames laboratoriais de caráter urgente. Indico, na forma regimental, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, com encaminhamento ao Departamento Municipal de Saúde, que sejam adotadas medidas para assegurar maior agilidade na realização de exames laboratoriais, especialmente os exames de sangue solicitados em caráter de urgência, possibilitando sua coleta e obtenção dos resultados em tempo compatível com a necessidade clínica do paciente. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender uma necessidade observada no atendimento à população. Chegou ao conhecimento desta vereadora o caso de uma criança que necessitava realizar exame de sangue com urgência, conforme solicitação médica, porém a primeira vaga disponível para a coleta seria apenas cerca de um mês depois. Situações como essa podem comprometer os diagnósticos e o início oportuno do tratamento, especialmente quando envolvem crianças, idosos ou pacientes com suspeita de doenças que exigem rápida investigação. Diante disso, sugere-se que o Departamento Municipal de Saúde avalie a adoção de mecanismos que garantam atendimento prioritário aos exames classificados como urgentes pelo médico, seja por meio de ampliação da capacidade de coleta, da celebração de convênios com laboratórios ou de outra medida administrativa que assegure a realização do exame e a disponibilização do resultado em prazo adequado. A saúde exige respostas rápidas quando o quadro clínico assim demanda. Por isso, espera-se que essa indicação seja acolhida visando oferecer um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado à população. Plenário Guilherme Terni, 2 de julho de 2026. Alfaia de Lima Nascimento Pecorari, vereadora. Indicação número 122/2026. Vereadora autora Alfaia de Lima Nascimento Pecorari. Assunto: solicita a realização de manutenção da estrada rural de acesso à Fazenda Barreiro Rico. Senhor presidente,
nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente a realização em caráter de urgência dos serviços de patrulhamento, nivelamento, cascalhamento nos pontos críticos, quando necessário, e demais melhorias na estrada rural de acesso à fazenda Barreiro Rico. Justificativa. A presente indicação decorre de solicitações encaminhadas por moradores, produtores rurais e demais usuários da referida estrada, que vêm enfrentando sérias dificuldades de deslocamento em razão das más condições de conservação da via. A estrada já apresentava desgaste natural pelo intenso fluxo de veículos. Entretanto, após o período de chuvas, sua situação agravou-se significativamente, com a formação de buracos, desníveis, valetas e inúmeros solavancos, comprometendo a trafegabilidade e aumentando os riscos de acidente e de danos aos veículos. Ressalta-se que a estrada é amplamente utilizada para o acesso às propriedades rurais, ao transporte de trabalhadores, ao escoamento da produção agrícola, à circulação de máquinas, caminhões, transporte escolar e demais veículos que dependem diariamente dessa via. A realização dos serviços de manutenção permitirá restabelecer condições adequadas de segurança, conforto e mobilidade aos usuários, além de preservar a própria estrada, evitando que os danos se agravem e gerem custos ainda maiores ao município. Diante da relevância da demanda e do evidente interesse público, espera-se o pronto atendimento dessa indicação, proporcionando melhores condições de deslocamento à população da zona rural. Plenário Guilherme Terni, 2 de julho de 2026. Alfaia Lima Nascimento Pecorari, vereadora. Indicação número 123/2026. Vereador autor, Daniel Zacarias Zago. Nos termos do artigo 67 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes a necessidade de promover melhorias na estrutura de espera e atendimento no centro de especialidades, especialmente nos dias destinados à coleta de sangue. O local tem apresentado lotação excessiva nos corredores, com falta de assentos, o que causa desconforto e risco, principalmente aos idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida. Recomenda-se ampliação ou reorganização do espaço de espera, com instalação de bancos ou cadeiras suficientes para o público atendido. Instalação de bancos preferenciais, garantindo conforto e segurança aos idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais. Melhoria na organização do fluxo de atendimento com prioridade aos idosos e otimização dos horários da coleta, reduzindo o tempo de espera. Avaliação da estrutura física e ventilação do ambiente, visando melhores condições de acolhimento. Justificativa. Nos dias da coleta de sangue, o corredor do centro de especialidades fica superlotado, sem lugares para sentar, o que afeta principalmente os idosos. A falta de organização e de espaço adequado compromete o bem-estar dos usuários e da equipe. A adoção das medidas sugeridas proporcionará mais dignidade, conforto e eficiência no atendimento, refletindo o compromisso do município com a saúde e o respeito à população. Plenário Guilherme Terni, 2 de julho de 2026. Daniel Zacarias Zago, vereador. Indicação número 124/2026. Vereador autor, Marcelo Massaúque Canatome. Nos termos do artigo 67 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes a necessidade de promova o reparo necessário na rodovia Prefeito Rui Ferreira de Souza. Conforme se verifica em foto anexa, existe um buraco perigoso em aproximadamente 1 quilômetro após a terceira lombada, sentido Piramboia. A via apresenta um buraco profundo. Justificativa. A via apresenta um buraco profundo no asfalto que oferece risco iminente de acidentes graves pelos seguintes fatores:
risco de colisões. Motoristas realizam desvios bruscos e invadem a pista contrária para evitar o impacto. Quedas graves. O buraco está em rota de motociclista, elemento mais vulnerável da via. Danos materiais. O impacto constante causa quebras de suspensão e estouro de pneus dos veículos. Diante do perigo manifesto à integridade física dos cidadãos e do risco de danos ao patrimônio público e privado, a manutenção preventiva e corretiva deste trecho deve ser tratada como prioridade absoluta e imediata. Plenário Guilherme Terni, 2 de julho de 2026. Marcelo Messaú Canatomi, vereador. Requerimento número 45/2026, vereadora autora, Daniela Aparecida Tesoto Viesel. Requeiro à mesa, nos termos do artigo 69 do inciso 1º e artigo 171 do inciso 6º, ambos do regimento interno, que se oficia ao senhor prefeito municipal de Jari de Góis nos seguintes termos. Considerando que o direito à informação de interesse coletivo é uma garantia fundamental conforme o inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal. A jurisprudência pátria e pacífica, ao confirmar essa prerrogativa, entendendo que a recusa ou omissão no fornecimento de informações pelo chefe do Executivo configura ato lesivo a direito líquido e certo do parlamentar e da própria coletividade. Considerando que o objetivo desse requerimento é obter um panorama claro e documentado sobre a real situação financeira do município, incluindo a composição de suas receitas e as estratégias que permitiram a superação de dificuldades financeiras pretéritas, como o estado de calamidade financeira, decreto municipal número 2.700, de 3 de fevereiro de 2025, decreta estado de calamidade financeira no âmbito da administração pública do município de Embi e da outras providências. Considerando que a transparência desses dados é fundamental para que esta Casa Legislativa possa avaliar a saúde fiscal da administração, bem como para informar a população sobre o uso e a gestão dos recursos públicos. Assim solicita-se, primeiro, relatório detalhado sobre a saúde financeira atual do município, apresentação de balancetes demonstrativos contábeis e outros documentos que comprovem a atual situação de receitas, despesas e o resultado orçamentário, superávit ou déficit do corrente exercício financeiro. Segundo, relação completa de credores da Prefeitura, lista pormenorizada de todas as pessoas físicas e jurídicas para as quais a Prefeitura deve, incluindo a origem, o valor principal e o valor atualizado de cada dívida, bem como a ordem cronológica de pagamentos. Terceiro, comprovação de saldo positivo. Caso o município apresente superávit financeiro ou orçamento, requer-se o envio dos respectivos extratos bancários e relatórios de execução orçamentária que demonstrem a existência de saldo positivo em caixa. Quarto, demonstrativo da superação do estado de calamidade financeira, envio de relatório circunstanciado, acompanhado de todos os documentos pertinentes, decretos, balanços, relatórios de gestão fiscal, etc., que demonstre as medidas adotadas pelo Poder Executivo para reverter o estado de calamidade financeira anteriormente decretado, detalhando o plano de recuperação fiscal implementado e os resultados alcançados. Quinto, outros esclarecimentos que entenderem pertinentes de explicações.
O requerimento ora apresentado fundamenta-se na atividade fiscalizadora e de controle externo da Câmara Municipal estabelecidos nos artigos 31 da Constituição da República, 150 da Constituição Estadual e 30 do inciso 19 da Lei Orgânica do Município. Plenário Guilherme Terni, 30 de junho de 2026. Daniela Aparecida Tesouro Viesel, vereadora. Requerimento número 46/2026, vereadores autores Douglas de Oliveira Fernandes Jorge e Daniela Aparecida Tesouro Viesel. Requeiro à mesa, nos termos do artigo 69 do inciso 1º e artigo 171 do inciso 6º, ambos do regimento interno, que se oficia ao senhor prefeito municipal Jair de Góes nos seguintes termos. Considerando que o presente requerimento encontra-se amparo na função fiscalizadora inerente ao Poder Legislativo Municipal, um dos pilares do sistema de freios e contrapesos da República, a Constituição Federal estabelece em seu artigo 31 que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo mediante controle externo. Considerando que este dever de fiscalização é instrumentalizado pelo direito de acesso a informações de interesse público, garantindo a todo cidadão e com maior razão aos representantes eleitos pelo povo, conforme o artigo 5º do inciso 33 da Constituição, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Considerando que toda atividade administrativa é regida pelo princípio da publicidade, conforme o caput do artigo 37 da Constituição Federal, no âmbito das licitações e contratos. Essa transparência é reforçada pela Lei nº 14.133/2021, nova Lei de Licitações, que visa assegurar a lisura e o controle dos atos da administração. Assim solicita-se, primeiro, todos os documentos relativos ao processo licitatório número 14.000/2026, na modalidade pregão eletrônico, número 03/2026, incluindo, mas não se limitando a edital e seus anexos, estudos técnicos preliminares, termos de referência, pareceres técnicos e jurídicos, propostas das licitantes, atas das sessões, termos de adjudicação e homologação. Segundo, cópia de todos os contratos e termos aditivos firmados com as empresas vencedoras do referido certame. Terceiro, cópia de todas as notas fiscais, faturas, relatórios de medição e respectivos comprovantes de pagamento referentes aos serviços já executados ou produtos entregues pelas empresas contratadas no âmbito do processo licitatório número 14.014/2026. Outros esclarecimentos que entenderem pertinentes de explicações. O requerimento, ora apresentado, fundamenta-se na atividade fiscalizadora e de controle externo da Câmara Municipal estabelecidos nos artigos 31 da Constituição da República e 150 da Constituição Estadual e 30 do inciso 19 da Lei Orgânica do Município. Plenário Guilherme Terni, 1º de julho de 2026. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador, e Daniela Aparecida Tesouro Viesel, vereadora. Requerimento número 47/2026. Vereadora autora, Alfaia de Lima Nascimento Pecorari. Assim solicita. Assunto: solicita estudos e providências para disponibilização de porteiro ou agente de controle de acesso nas escolas do município. Senhor presidente, requeiro, na forma regimental, após ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe a esta Casa de Leis se existe estudo ou planejamento visando a disponibilização de um porteiro, controlador de acesso ou servidor responsável pelo atendimento e controle da entrada e saída de pessoas em cada escola do município,
abrangendo as unidades localizadas tanto na sede quanto no distrito. Justificativa. A presente solicitação tem por finalidade reforçar a segurança das escolas do município, bem como proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da educação e maior proteção aos estudantes e às famílias. Atualmente, as secretarias escolares permanecem vulneráveis, pois, durante o horário de atendimento, as portas de acesso precisam permanecer abertas para receber pais, responsáveis, fornecedores e demais visitantes. Em muitas unidades, não há campainha, interfone ou sistema de controle de acesso, permitindo que qualquer pessoa entre livremente nas dependências escolares, sem identificação prévia. A presença de um porteiro ou agente responsável pelo controle de acesso contribuirá para o atendimento inicial ao público, identificação dos visitantes, organização da entrada e saída de pessoas, vigilância da área externa e apoio à equipe gestora, permitindo que diretores, coordenadores, professores e demais servidores permaneçam dedicados às suas funções pedagógicas e administrativas, além de proporcionar maior organização à medida, representa um importante investimento na prevenção de situações de risco, fortalecendo a segurança de toda a comunidade escolar. Diante do exposto, requer-se que a administração municipal realize estudos técnicos e orçamentários para viabilizar a implantação desse serviço em todas as escolas do município, localizadas tanto na sede quanto no distrito, informando ainda a esta Casa de Leis sobre a possibilidade e a previsão para a sua implementação. Plenário Guilherme Terni, 2 de julho de 2026. Alfaia Lima Nascimento Pecorari, vereadora. Encerramos a matéria do Legislativo, presidente. A palavra está livre. A palavra está livre para o vereador Rogério Ângelo Winkler. Dispenso. A palavra está livre para o vereador Tiago Antônio Ataíde Beca. Dispenso. A palavra está livre para a vereadora Alfaia de Lima Nascimento Pecorari. Boa noite, senhor presidente, colegas aqui presentes, né? O pessoal que aqui nos assiste, sempre o Manuel está aí, né, Manuel? E todos também que estão em casa, né, nos assistindo pelas redes sociais. Eu queria falar um pouquinho sobre as duas indicações, né? Indicação, acho que 121 e 122, é isso mesmo? Só conferir aqui, peraí. Isso. Isso, 121 e 122. A indicação 121 é que ele solicita, pedindo à administração, né, junto ao Departamento de Saúde, para que agilize a questão do exame de sangue, pois houve um fato, inclusive com família, independente de quem é que seja, porém, se o médico está pedindo urgência no exame, o município ele não está conseguindo atender. E, graças a Deus, a família conseguiu, foi para a Unesp e deu o segmento de uma criança, e deu certo. Porém, vamos pedir, eu peço aqui para que tenha esse olhar, né, para esse atendimento e agilizar essa questão dos exames, que sejam de urgência, que o médico solicite urgência, para que consiga desenrolar, né, porque pode diagnosticar algo a tempo, né, de
conseguir evitar situações piores. A segunda indicação seria sobre a estrada, né? A estrada que tem a Fazenda Barreiro Rico, porém ela dá acesso a outras demais, para que seja feito um patrulhamento e uma que seja passado máquinas e feito melhorias para que quem faz uso dessa estrada ela possa não ter sofrer tantos danos, né, pela estrada que está com buracos e ruim, principalmente depois da chuva. E o pedido, né, o requerimento sobre porteiro nas escolas, eu estou usando esse nome, mas ele pode ser qualquer funcionário que possa ter nas escolas. Houve, já na época que tinha aqueles atentados às escolas, já houve esse pedido, e eu, enquanto diretora, eu vejo muito a necessidade, porque a escola ela fica fragilizada. Se nós estamos lá dentro, nós não conseguimos ter esse acesso. Mas, na verdade, o que me traz hoje fazer essa solicitação não é olhando para este fato, né, só de estar recebendo alguém, é de estar saindo mesmo, né? A gente não tem o controle. Nós tivemos o último caso que nós tivemos na escola Mário Covas, houve o aluno saiu, né, para a praça, pegou um material indevido, voltou para dentro da escola. Enfim, a gente sabe que nas escolas a gente não consegue ter esse controle. Mas põe um funcionário. Os funcionários são escassos, gente. Eles são escassos. E quem está na secretaria, ele está atendendo solicitação de documento, não consegue fazer essa vistoria. Então, é um apelo, inclusive, para que a administração, né, municipal consiga ter esse olhar para as escolas e pôr um agente, eu não sei nem que nome, uma pessoa que possa permanecer nas escolas, fazendo averiguando, recebendo as pessoas que chegam nas escolas, né? Vai entrar, quem é que vai entrar? É pai de aluno, quem está saindo é o aluno, vai estar acompanhado. Então, eu peço encarecidamente que a administração municipal possa ter esse olhar para as escolas do nosso município. Por hoje é só. Muito obrigada, presidente. A palavra se livre para o vereador Antônio Marco da Silva. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Eu só queria deixar registrado aqui. Tá ligado aí, Dombra? Você está dando interferência. Obrigado. Gostaria de deixar registrado aqui o meu agradecimento, né, ao capitão Telhada, pela verba que ele mandou para a verba destinada à ponte da Sulfurosa, né? Onde, na gestão do Motinha e do Alex, deixar bem claro que eles trabalharam em cima disso. É um requerimento onde assinou o Mota, o Alex, eu, o Tiago, né, o ex-vereador Rodrigo Moura, para a conquista desse benefício ao município. Então, deixar aqui os agradecimentos para o capitão Telhada, que sempre tem ajudado o nosso município. Ok? Por hoje é só, senhor presidente. Boa noite. A palavra se livre para o vereador Daniel Zacarias Zago. Boa noite a todos os colegas, todos que nos assistem. Começando hoje fazendo um elogio. Olha só, aqui a gente critica, né, a gente pega no pé, mas chegou aqui esse projeto de lei, o 22 de 2026, lá do Executivo, com relação à limpeza dos terrenos e também com
com relação ao fogo, né? A vereadora Daniele já tinha feito um projeto semelhante, né? E duas coisas importantes. Lá em Piramboia, nós temos problemas lá com um terreno que está cheio de lixo, né? É um problema que tem ali de proliferação de escorpião e dengue, né? E a gente precisa criar essas ferramentas. Agora, o que me preocupa, e até aqui eu faço essa sugestão, é que façam a publicidade, principalmente com relação a essas leis que são proibitivas com relação ao fogo. Esses tempos atrás, o mês passado, eu estava lá em Piramboia, acompanhei uma visita da Polícia Ambiental. Veio lá de Botucatu, foi lá na Coab, lá em Piramboia, num terreno lá, onde uma senhora tinha colocado fogo, mas pouquinho assim, mas já é fogo. Denunciaram, a polícia veio. É uma prática antiga, né? Os antigos faziam isso e a população não sabe. Como era fogo em área urbana, a polícia ela não autuou, ela passa isso para a prefeitura, para que a prefeitura faça a sua parte. Provavelmente a pessoa recebe uma notificação, mas sem ser uma autuação, né? Agora, é importante que eu estou vendo aqui no projeto de lei, tem uma multa, tem multas aqui que são pesadas, né? Tem multas aqui, eu acho que de 300 UFESPs, algo assim. Então, assim, é importante que a população saiba disso, que faça publicidade, né? Então, fazer campanha, né? Apesar que nosso inverno tá um pouco atípico, nosso inverno teve chuva. O pessoal lá da estação lá do Barreiro Rico tá agradecendo, porque nós estamos com menos queimados do que o normal. Mas, ainda assim, é preciso tornar público. E agora mudando, falando sobre a indicação minha, né, eu fui parado por um munícipe que esteve lá no centro de especialidades, ali na coleta de sangue, falou, ó, não tem condição. O idoso fica em pé, fica um monte de gente em pé, não tem prioridade, se estiver grávida ou deficiente também. Então só essa indicação foi justamente para que haja a organização na fila de coleta de sangue e também que dê mais condições, né? Instalação de banco, para que essas pessoas, quando nessas situações de lotação, que essas pessoas tenham condições para que possam ficar sentadas aguardando ali a sua coleta. Então é isso, né? Hoje, pouca coisa. Claro, fica à vontade. Uma deixa que tem alguns minutinhos ali, a respeito das leis, né? Inclusive o problema é a pessoa denunciar, né? A pessoa, às vezes eles ligam para a gente, atacaram fogo, mas quem que tacou fogo, né? Pessoal, então a dificuldade é essa. Voltando ao assunto, aos fogos de artifício, né? Teve os jogos aí, acho que ontem alguns dormiram com o rojão debaixo do travesseiro porque não conseguiram soltar, né? Porque deu chabu, não deu certo para soltar o rojão. Então são leis que existem, mas é difícil de ser cumpridas. Então a população tem que filmar, tem que gravar. A respeito dos fogos de artifício, são sempre as mesmas pessoas. A gente sabe que as pessoas vão soltar, sabe que elas provocam, e sempre as mesmas pessoas. Então, o que tem que fazer? Fogo, filma, grava, para ter para responsabilizar a pessoa, né? Porque acho que não adianta tacar um fogo lá, se não tiver o dono lá, não vai acontecer nada. Então, todas as leis são para ser cumpridas, independente de quem seja. Então, os fogos de artifício, não tem a lei municipal ainda, né? A gente está segurando porque
Mas tem uma estadual já, né? Isso, então tem a estadual, a gente está segurando a municipal para não sobrecarregar o município, mas a lei é para ser cumprida, né? Então o problema é esse, o pessoal não filma e filmar tem que denunciar, ok? Só obrigado. Não, perfeito. Essa colocação. Ano passado, inclusive, acompanhei um fogo aqui em Anhembi, que não foi o dono do terreno que pôs, né? Agora, isso também não pode ser usado por quem coloca o fogo para falar que foi o outro. Então, é por isso mesmo que é bom filmar aí, tá ok? Mas isso aí, passa agora, por hoje encerro. Obrigado, boa noite. A palavra está livre para a vereadora Daniela Aparecida Tesoto Viesel. Boa noite a todos os vereadores presentes, aos que nos assistem pelas redes sociais e os que estão aqui presentes também. Quero começar parabenizando o Executivo, todas as escolas de Anhembi, de Piramboia, as diretoras, vice-diretoras, coordenadoras, professores, auxiliares, todos os servidores das escolas, porque a festa da Nordestina estava linda, maravilhosa. Parabéns para todos os organizadores, todos que contribuíram para a realização desta. Estava muito agradável o ambiente, a decoração, as comidas, as danças, tudo. Achei perfeito. Eu acho que até isso deveria ser usado, esse formato de festa deveria ser aderido pelo município nos próximos anos. E agradecer também ao deputado João Cury, que nos enviou a verba, né, que contribuiu para a realização dessa festa. Então, muito obrigada ao deputado também. A minha indicação 120 de 2026, eu fui procurada por um munícipe para indicar ao Executivo a realização de manutenção de serviços, né, na Rua Prudente de Moraes, próximo ao número 1162, no Jardim Cruzeiro. Então, a gente pode ver ali na imagem, né, que está com um buraco. Aí não dá para ter dimensão dele pela foto, mas ele está grande e também está causando uma erosão no asfalto, né, que isso pode prejudicar também as casas ali ao redor. Então, que o Executivo possa analisar essa demanda, né, através da engenharia e resolver esse problema o quanto antes, né? E lembrando sempre que não tem só essa rua que está com problema, tem várias outras ruas com grandes problemas também de buracos, de erosão, que devem ser feita alguma manutenção. Eu vi até, acho que tem eu vi um edital, acho que em andamento de uma licitação para pavimentação asfáltica. Então, que isso possa ser executado o mais breve possível. Requerimento 45 de 2026, no qual eu peço, porque eu vi comentários de munícipes, assim, conversas aleatórias, que, nossa, a saúde financeira do município está ótima, que a gente está com 10 milhões em caixa, ela é disponível. Mas realmente está com esse valor? Então, por que tem coisa que não está sendo feita e tudo mais? Então, eu gostaria realmente, né, porque às vezes as pessoas falam, mas essa não é a realidade atual, né, a verdadeira realidade do município. Então, eu gostaria que, né, através desse requerimento, que a Prefeitura realmente apresentasse para nós os balancetes, os demonstrativos contábeis, ou qualquer outro documento que comprove realmente essa real situação financeira do nosso município. E também, como até o Douglas mencionou na sessão passada, a respeito de credores, né, que estão aí, que têm que receber e não estão recebendo. Então, que a gente possa também ver, estou pedindo essa relação dos credores, que realmente que a Prefeitura está devendo, tanto da gestão passada, que de repente ainda não foi pago, quanto dessa gestão também, que não foi pago até o momento. Então, eu gostaria que fosse demonstrado tudo isso para a gente, o saldo positivo do município, o demonstrativo também do nosso decreto de calamidade pública, né, calamidade financeira que foi feito lá atrás. Então, que realmente se ele foi superado, qual foi todas as medidas que foram tomadas, que apresentem todos esses balancetes, patrimônios, extratos, para nós vermos realmente, podermos realmente falar da real situação do nosso município. Quero aproveitar também e falar da nossa sessão do Parlamento Jovem, que ocorreu no último dia 30, a primeira sessão ordinária. Quero parabenizar todos os jovens vereadores que participaram, que se dedicaram para que isso acontecesse, que estiveram aqui presentes, que fizeram seus requerimentos, suas indicações. Parabéns a todos eles. E que o Executivo agora possa receber essas indicações, esses requerimentos e respondê-los adequadamente, para mostrar realmente para esses jovens que eles também têm fala, assim como nós, 9 vereadores, temos aqui poder de fala, que eles também tenham esse mesmo poder, que as indicações deles sejam respondidas, assim como os requerimentos também sejam respondidos.
para mostrar realmente que eles podem fazer sim a diferença no nosso município, dar esse incentivo para eles. Eu também quero falar, essa semana passada eu estive no CERM, lá na Chácara dos Promotores, porque eu fiz no ano passado um requerimento, aliás, o requerimento 90 de 2025, onde eu fui lá, tirei umas fotos e perguntei a respeito daquilo tudo que está armazenado lá, o que seria feito. Até, inclusive, eles atenderam parte do meu requerimento e venderam os pneus, deram a destinação correta dos pneus que estavam lá entulhando e começaram a organizar as coisas, outros computador antigo, velho que estava lá, começaram a organizar, mas parou, não teve mais andamento. Então, eu fui de novo lá no CERM, até se o Ângelo puder colocar as fotos para mim, estive lá para ver realmente como estão andando as coisas. E tem muita coisa lá parada. Melhorou, mas ainda tem muita coisa que está entulhado lá, coisas de patrimônio que não usa mais, de departamento, cadeira. Tem os carros também que estão lá ainda, que estão quebrados, implementos. Então, tem muita coisa abandonada lá. E daí eu estava saindo de lá, encontrei o prefeito Jairo. Ele estava chegando lá com o Wilson e o engenheiro da prefeitura. E daí eu conversei com ele, né? Falei a respeito disso. Eu falei, precisa ter uma destinação para isso, porque além de ocupar espaço, é um dinheiro em tese que está parado. Daí ele me explicou, ele falou assim, algumas peruas, eu não sei até se procede, Douglas. Ele falou, eu estou deixando aqui até porque, às vezes, como não fabrica mais perua, então eu estou usando peças dessas peruas para colocar em outras que a gente está em andamento, está em funcionamento, para fazer os reparos, porque eles não encontram mais peças por elas serem antigas. E daí falou também a questão das máquinas, que também é a mesma coisa. Tem máquina que está lá e estão usando peça. Aí eu falei, ok, mas eu acho que tem que ser visto, né, realmente, essa finalidade. E outra coisa, e se não tiver mais a finalidade, né, conversei com ele, se não tiver mais jeito de consertar, o que der para consertar, que seja consertado, mas se não tiver mesmo como consertar, ou ficar um valor muito exorbitante, que não dê para consertar os veículos que estão lá, então que seja feito o leilão, né, que a gente possa pegar esse dinheiro e usar para uma outra coisa, assim como os demais itens que estão lá também. Tem um pouco pneu, mas tem pneu, tem cadeira, tem ferro, tem um monte de coisa, então que tudo isso possa ser dado baixa no patrimônio da prefeitura e feito a destinação correta desses materiais que estão lá, para que, de repente, possa reverter isso até. Eu sei que o dinheiro que vai ser arrecadado não vai ser um dinheiro alto, né, exorbitante, que vai salvar a vida do município, mas é um dinheiro que pode vir, que está lá parado, perdido, vamos dizer assim, mas que pode ser investido, de repente, na assistência social do município, para comprar a cesta básica, para comprar um remédio que necessita para o munícipe, atender uma necessidade, uma demanda, ou até mesmo, de repente, não sei, comprar uma peça para um veículo que dê para ser consertado com a venda, com o leilão desse veículo que está lá parado. Então, já que está parado lá mesmo, já que está deteriorando cada dia mais, perdendo cada dia mais o seu valor, então que possa ser usado como uma forma de investimento, né, de retornar para o nosso município isso. E daí o prefeito me disse que os planos dele futuros, eu até achei legal, que ele vai tirar o CERM de lá, né, a área do promotor, ele já está cuidando, até o Arnaldo confirmou isso para mim, que eles estão fazendo as manutenções necessárias lá no frigorífico do Pescado, e vai transferir o CERM para lá. Então, tudo aquilo lá que a gente vê na entrada do município vai ser transferido lá para o frigorífico do Pescado. Então, ele disse que já está trabalhando para que isso aconteça, para que fique lá tudo organizado. E ele falou que daí, com certeza, eu nem fiz a indicação, eu ia fazer uma indicação a respeito disso, mas eu falei, nem vou fazer a indicação, porque eu vou esperar a iniciativa do executivo de fazer isso que ele me disse. Vou acreditar que isso vai ser feito. Tá bom? E é só isso, gente. Muito obrigada e boa noite. A palavra está livre para o vereador Douglas de Oliveira Fernandes Jorge. Boa noite a todos os presentes, boa noite à mesa, meus colegas de casa, a todos que nos acompanham aqui e a todos que nos assistem aí pelas redes sociais. Só você mencionou aqui se procede, não procede, viu? Hoje é muito fácil achar peça de perua Kombi, não tem nada em extinção de peça de Kombi, nada. E não está arrumando Kombi nenhuma também. Não procede. Eu gostaria também de começar a minha fala também, aí já que a vereadora Dani, dar os parabéns também aí para o pessoal responsável pela festa que teve aí, né, a festa nordestina, que foi uma festa muito, muito bonita, muito especial, e as crianças se divertiram, as danças, as barracas estavam tudo muito bem organizadas,
as comidas ali, tava uma delícia. Então, parabéns a todos que participaram desse evento aí. E agradecer também ao deputado também, João Cury, pela emenda que destinou aí pelo evento. Outra minha fala que eu vou seguir aqui é sobre uma van, né, que foi destinado aí para a saúde de Anhembi, que até acho que muitas pessoas falaram que vai vir umas 7, 8 van, porque bastante gente está falando que ganhou essa van, né? É engraçado, né? Mas a gente não pode deixar de falar que quem destinou essa van para o município foi o governo do estado, entendeu? Não foi deputado que destinou. O que aconteceu? Vocês acho que devem ter lembrado aqui em Anhembi, aqui no dia 2 de março, eu protocolei um ofício na DRS em Bauru, inclusive tem a minha assinatura e a assinatura do prefeito Jair aqui. Que quem me encaminhou esse link foi a deputada Dani Alonso, que era para a gente se inscrever, que a gente poderia estar ganhando uma van, que seria, no caso, na data aqui de agora, que no mês de março já tinha inspirado as inscrições e a gente poderia estar se inscrevendo para que fosse contemplado agora. Então, a deputada me mandou que a gente foi contemplado e que, pela indicação da deputada, acho que inclusive teve mais deputado que indicou a van para o município. Então, quero deixar claro aqui que não foi pessoas que falaram que ganhou, que não foi. Quem destinou essa van para o município foi o governo e tem uns deputados que indicaram o município de Anhembi. Tá? O ofício está na minha mão e eu protocolei esse ofício na DRS para que a gente pudesse estar ganhando um carro para a saúde. Então, independente quem seja, o importante é que a van veio para o município de Anhembi. Isso é mais importante. Outra coisa também que eu queria comentar aqui, a gente sabe, a gente participou de política também passada aí, que os governos anteriores ganhavam um carro, alguma coisa, colocava na praça, né? Agora a gente vê aí, a atual administração, eles colocam os carros que eles ganharam durante o governo deles, está tampando a praça ali. Está ficando complicado ali, está ficando feio já. É uma política que já passou. Eu acho que está na hora de mudar o jeito de trabalhar. Quem que vai... O povo de fora, nossa, quanto carro que ganhou, beleza. E o povo da cidade, o povo do município? O que estão me falando aqui? Tem estrada abandonada, precária aí, que a máquina está na praça parado. Vamos ver, carro da saúde na praça ali parado, exame de sangue, igual a vereadora Alfaia mencionou, vai mais de um mês para sair o resultado. Então, propaganda política, prefeito, se faz trabalhando, ajudando a vida das pessoas. Melhorando a saúde, melhorando a educação, melhorando a infraestrutura, melhorando o município, melhorando a vida das pessoas da cidade. Não é colocando o carro na praça que você vai fazer propaganda política. Então, eu não estou falando por maldade, estou avisando que não está legal. Está feio isso já. Já foi. Muda. Faz a propaganda, faz uma volta na cidade, mostra que ganhou. Mas não, já foi esse negócio de deixar os carros na praça ali. Daqui a pouco afunda a praça ali, a máquina pesada vai afundar o chão da praça. Né? Já foi, já mostrou, já ganhou. Toca o barco, vamos... busca recurso, vai atrás. O que o povo precisa? O povo precisa ir na prefeitura ser atendido pelo prefeito. Né? Acho que de terça e quinta eu não encontro o prefeito aí. Quando? Quinta e sexta também não? De terça, quinta e sexta o prefeito não está aí. Só de quarta. Então, atende o povo. Né? O fundo social, coloca o carro da assistência social ali. As pessoas que precisam de uma cesta, vai lá. Olha a cesta básica que eles ganham. É uma cesta assim que vem acho que do governo. Eu acho que eles não comem essa cesta aí. Eles não comem o alimento que está na cesta. Porque a gente, quando vai ajudar uma pessoa, a gente tem que ajudar a pessoa como se fosse para a gente. A gente tem que dar uma cesta como se fosse da gente. Não é dar sobra, não é as coisas que ganha dar para as pessoas. Então, quer fazer uma propaganda política, mostrar, faça o melhor para o povo. Melhore a vida das pessoas que precisam, as pessoas necessitadas, remédio, viagem, que tem pessoa que precisa de uma consulta, carro leva. Hoje parece que não pode mais nada. Está dificultando a vida das pessoas, ao invés de melhorar a atual administração. Então fica uma dica, para de pôr carro na praça, já está feio isso daí.
Inclusive os carros novos, vamos fazer a manutenção, vamos fazer a revisão, né? É importante fazer a garantia dos carros, para depois um carro... Hoje mesmo teve um carro que não pegou lá, teve que ir lá dar chupeta. Carro na praça parado para mostrar. Então para com isso. Já foi esse tempo já. Outro assunto também que eu queria questionar aqui, não podia deixar de comentar. No dia 19/6 aí, saiu mais uma decisão judicial, né? Dando improcedente os embargos de terceiro apresentado pela primeira-dama. Então, significa que o município tem que aí continuar aí fazendo cumprimento de sentença. Então, fica a minha pergunta, até quando vai a primeira-dama buscando recurso para não devolver o imóvel que é do povo? Até quando ela vai? Até onde ela vai? Está tomando pancada em cima de pancada. Levanta a cabeça, uma. Toma outra. E não devolve o imóvel. Né? Então, cabe aí também que o prefeito também faça alguma coisa em cima disso. Né? Não adianta falar, eu falo aqui, escuta aqui, solta aqui. Como eles gritaram, tá a mesma coisa de bater em cachorro morto. Não é verdade? Então tem que... Vem, faça uma publicação, converse, faça um vídeo, fala o que está acontecendo. Não, nós estamos fazendo, vamos pegar. Não faz nada. Está falando por falar aqui. E tá logrando o povo, né? Porque não adianta. Pode recorrer onde for. Vai devolver o imóvel para a prefeitura. Vai chegar uma hora que vai sair o cumprimento de sentença, vai dar o mandado de posse, vai ter que devolver, não adianta. Mas alega que a nobre primeira-dama que o imóvel é dela, que foi uma herança. Uma herança, como diz a palavra, roubada. Né? É a mesma coisa os nossos pais ganhar um bem aí que não é dele e deixar para o filho. Não é dela, devolve. Então, mais uma vez saiu aí uma sentença da Justiça, contrário ao recurso da primeira-dama, para que devolva o imóvel para o município. Por hoje é só, presidente. Uma boa noite. A palavra se livre para o vereador Ivan Franco Monteiro. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, a todos da mesa, todos os amigos vereadores e a todos presentes na sessão. Eu gostaria de pedir, primeiramente, para o Ângelo colocar umas fotos para mim. Eu não fiz a indicação porque ela chegou para mim na quinta-feira e já tinha fechado a pauta. Aí, lá da Lagoa, já fiz umas 3 indicações a respeito em cima disso, aí é da onde que os funcionários tomam água, o bebedor fica para fora ali, olha a qualidade, olha o jeito que está a situação. Os bancos, uma pessoa esse final de semana caiu ali, o banco quebrou, caiu. Vamos dar uma manutenção novamente, vamos dar uma reformada, dar uma atenção ali que temos o bebedor ali que pessoas bebem, os funcionários bebem água, as pessoas usufruem ali do final de semana de churrasqueira, para descansar, para divertir, e nada mais justo que pelo menos a questão dos bancos, a questão das lixeiras, dar uma manutenção, uma reformada. Também eu gostaria de relatar que semana passada o prefeito entrou em contato comigo e eu fui até o gabinete, que ele veio me explicar da situação da última fala minha, que eu comentei a respeito da piscina, da hidromassagem. Que perguntei, né, mas até agora não voltou a funcionar, etc. Ele me chamou lá para explicar. Ele me relatou que a piscina tem sim um furo, tem um probleminha lá, mas não impede de funcionar. Para as pessoas que têm um laudo, que necessitam de fazer hidromassagem, etc. Ele comentou que está ruim de mão de obra, de pessoas para dar aula, etc. Mas deixou claro que a piscina está adequada. Ele acredita que se encaixar nos horários, a responsável consegue dar aula para algumas pessoas que necessitam. E até comento aqui também, gostaria também, conversei com ele a respeito,
que ele também faça um vídeo, que ele vá até a piscina e ele faça um vídeo também, coloque nas redes sociais dele explicando o motivo, explicando por que está parada, por que está com problema, explicar o que está acontecendo, para a população entender. Porque nós estamos no meio do ano já e até hoje nada. Então peço, gostaria muito, Jarno, se você, vou junto com você se você quiser também, não tem problema, mas explique para a população. Você me explicou, mas explique também para a população por que a piscina está parada, por qual motivo, para todos entenderem a real situação. E também nesse mesmo dia, em conversa com ele, também uns dias antes conversei com o Amorim também, ele comentou comigo, umas sessões passadas que eu comentei, que eu estive com o Gabriel, o secretário do Polo Cuesta, e a Embi tinha um saldo devendo. E nessa semana passada que eu fui nessa mesma reunião com o prefeito, ele me relatou que já entrou em contato com o Gabriel, até vi as mensagens, tudo, que já vai acertar as questões do saldo em aberto para dar sequência no Polo Cuesta. Para dar sequência no que eu comentei também há uns tempos atrás, a respeito do consórcio. Um dos itens é um SIM municipal que vira para 12 cidades no consórcio. Uma pessoa consegue pegar um item aqui e consegue vender nesses 12 municípios que faz parte do Polo Cuesta. Gostaria de parabenizar a atitude que teve de regularizar, de pagar. Se não pagou ainda, mas eu vi que já estava nos trâmites já para regularizar. Também gostaria de agradecer ao diretor do Departamento de Agricultura, o Rodrigo Ducati, e a diretora do Departamento de Turismo, a Eliane Proença, que eu conversei com eles antes também, perguntando as situações, eles de prontidão me ajudou. Fomos conversar com o prefeito deixou portas abertas da agricultura, tanto do turismo, para dúvidas, o que chegar a respeito do Polo Cuesta, a Eliana sempre está me mandando, o Marelinho está me mandando, que é o Rodrigo. Acredito que vai andar, pelo que o prefeito me garantiu. Como eu citei, eu vi na mesa lá, o Amorim e demais me mostrou mesmo. É uma conquista muito boa para a nossa cidade, que é uma cidade pequena, que abrange essas 12 cidades, em vários segmentos, no hortifruti, agricultura familiar, entre outros. Por hoje é só, uma boa noite, obrigado a todos. A palavra está livre para o vereador Marcelo Massaúque Canatome. Boa noite a todos os vereadores, ao público presente e o que assiste nós pelas redes sociais. A indicação 118, que é a limpeza da canaleta ali do posto de saúde. Então, como esse mês de junho foi meio atípico, bastante chuva, e o que acontece? Tem uma canaleta ali e ela enche de areia, terra que desce ali, e começa a cair sujeira para dentro do posto, no pátio do posto de saúde lá. Então eu passei isso daí para o encarregado da garagem, né? Aí no outro dia mesmo eles foram lá, fizeram a limpeza da canaleta e foi constatado lá o quê? Tem um terreno no fundo ali do posto de saúde, e o que acontece? Esse terreno não tem um muro de arrima, não tem nada, e conforme chove a areia, a água desce com tudo ali e vai entupindo essa canaleta. Então estava conversando com o chefe de garagem lá, e eles vão entrar em contato ou com o dono do terreno, ou a prefeitura mesmo vai tomar a frente para fazer ali um muro de arrima ali, porque se continuar chovendo, toda época quando chove, enche de terra lá e suja tudo o pátio lá do posto de saúde. Então isso daí ou fazer um concreto ali, seguindo ali a casinha de cima ali, eles arrancaram terra ali e concretaram esse pedaço. Aí o que acontece? Ali já não desce água, mas lá no fundo desce bastante terra quando chove. A indicação 119 retirar umas guias antigas que tinha lá no cemitério. Quando eles fizeram aquele trabalho, asfaltaram o cemitério lá, no meio ali onde tinha aquelas grama, coisa, tinha umas guias meio fio, não sei como o pessoal conhece, uns conhecem como guia, outros meio fio. Foi retirado e foi colocado no canto do muro lá, e lá ficou esquecido. Aí passou um morador lá e veio questionar eu. Ô japonês, tira lá, tá feio isso aí. E aí pra baixo ali tinha como posso falar assim, umas manilhas quebradas. Aí conversei também lá com o chefe da garagem. Aí na sexta-feira, como é a limpeza lá da cidade, eles passaram lá, tiraram, recolheram esse meio fio para ser usado
quando quebrar ali algumas guias, para colocar no lugar. E a indicação 124 é fazer reparo na rodovia ali do prefeito Rui Ferreira ali, aquela pista que vai sentido Anhembi para Piramboia. Lá atrás também eu já fiz uma indicação sobre as carretas que estavam saindo com aqueles eucalipto ali pesado, quebrou bastante a entrada a hora que ela sai do meio do calibre para pegar a pista ali, quebrou bastante o asfalto. E agora começou o quê? Com essa chuvarada começou a estourar tudo o asfalto lá. Se for ver bem aqui, ó, tem até um buraco até grande esse daí, por isso... Eu acho que, Marcelo, uma parte rapidinho, eu acho que colocaram cimento, né? Então, também, aí o que está acontecendo? Eu já estou fazendo a indicação e já comunico ao pessoal lá da garagem lá. Aí na sexta-feira à tarde eles foram lá, foi o Zani, foi o Betão e foi o Anselmo. Fizeram um concreto lá. Aí na hora que eu estava voltando aqui de Anhembi, passei, estava até um cone grande lá. Então também já foi feito isso aí. E pedi também agora para eles lá, tá dando uma olhada em geral da pista ali, que tá abrindo bastante lugar. Não é tão grande igual a esse que tava. Mas vai abrir bastante lugar ali. Você vem de lá para cá, ou vai ou volta, você vê. E esse daqui tava muito grande mesmo, tava até problema de acidente mesmo. Eu até parei lá para tirar uma foto. Então só agradecer ao pessoal aí que essas 3 indicações dessa sessão aqui, todas elas já estão feitas. Provisoriamente, mas já estão feitas, já resolveu o problema. Por hoje é só, obrigado, boa noite. Encerramos a palavra livre, presidente. Podemos tocar direto? Vamos para a hora do dia. Matéria do Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 21/2026. Esse projeto de lei, ele dispõe sobre a revisão dos assentamentos funcionais dos servidores públicos do município de Anhembi, para fim de restauração da contagem de tempo de serviço e período aquisitivo de vantagens temporais suprimidas pela Lei Complementar Federal número 173, de 27 de maio de 2020. Autoriza o pagamento de valores retroativos decorrentes da aplicação desta lei e da outras providências. Está em votação o projeto de lei número 21/2026. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Matéria do Legislativo. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 05/2026. Esse projeto, ele dispõe sobre a concessão de título de cidadão em ambiência à ilustríssima senhora Solene Marques Amâncio e da outras providências. Está em votação o projeto de decreto legislativo número 05/2026. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Nada mais a pena tratar. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 20/7, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.